Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar este projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas análises de hoje, dia 27 de 11 de 2020. Então, a gente vê claramente, como ontem, que a gente tem uma chuva aqui mais localizada na região sul do país. Agora o locacional dela mudou um pouco, ela começa a atuar um pouco aqui nas bacias do Uruguai, na região de Santa Catarina, também pegando um pouco aqui da cabeceira da bacia do Iguaçu, no sul do Paraná, e também aqui um pouco na cabeceira do Paranapanema, que fica aqui mais próximo à costa do Paraná também. Mas olhando um pouco assim, também essa questão do Sudeste, a gente vê que o modelo do IMET ele mostra aqui que os próximos 7 dias deve ser bem seco em toda essa área aqui de atuação. Então, como a gente viu ontem, a gente já tem as zonas em recessão, principalmente nas bacias do Paranaíba Grande, e isso deve continuar acontecendo, até porque a gente vai também reconfirmar o que a gente viu ontem, que é o armazenamento de água no solo nessa região onde a gente teve a atuação das acas aí, dessa últimas acas, há mais ou menos uma semana, ele já começa a cair bem esse armazenamento de água no solo para os próximos dias, mantendo o que a gente já tinha observado ontem, E aí, até o dia 4, mais ou menos, a gente ainda tem aqui a atuação de um sistema de alta pressão sobre a região sudeste. A gente vê que a frente ela tenta passar, mas ela empurra um pouco esse sistema de alta pressão, mas ele ainda não consegue romper essa barreira. Claro que as próximas frentes, que vierem aí após o dia 5, 6, então eles devem ajudar a romper essa barreira ou essa mesma andar um pouco mais. Porém, a gente vê que aparentemente a gente não tem uma chuva tão distribuída como a gente teve nos últimos dias aí pela formação dessas últimas acas que nós estivemos. Olhando um pouco mais aí para frente, a gente vê que o modelo de GFS ele mostra aquele sistema de alta pressão que eu tinha comentado ontem, ainda atuando um pouco aqui na costa do Sudeste. À medida que as frentes vão avançando, vai empurrando esse sistema de alta pressão um pouco aqui em direção à África e também vai liberando um pouco aqui a atmosfera. E a gente já começa a ter o que seria a possibilidade da formação de um canal de umidade, como a gente vai ver na próxima slide, Mas a gente vê aqui claramente que esse sistema de alta pressão ele continua atuando aqui, impede a entrada dessas frentes e a tendência é que nós tenhamos aí também um aumento de temperatura nos próximos dias, mas claro que depois aí do dia 9 a gente vê que temos umas condições de melhoria na questão das chuvas, mas ficar de olho para ver se realmente esse sinal vai se mantendo. Pelo que eu estou notando, os modelos parece que a cada dia esse retorno das chuvas eles vão postergando na previsão um dia à frente. Antes estava para o dia 8, agora já está para o dia 9, para o dia 10. Essa melhoria de chuvas na região central do país. Vou acompanhar para ver o que vai acontecer. Olhando um pouco agora o campo de precipitação do modelo GFS, a gente vê que as chuvas elas ficam realmente nesses próximos dias mais localizados na região sul do país. Em alguns momentos a gente tem alguns sistemas atuando aqui bem leve na região central do país, mas lá para o dia 10 é que a gente vê realmente uma melhora e ao que tudo indica a formação de um corredor de umidade, o que pode vir a formar uma zona de convergência. Mas acompanhar para ver porque aparentemente, a cada dia a gente tem uma evolução desse sistema e as previsões postergam um pouco a manutenção e a formação dessa possível zona de convergência que pode vir a se tornar umas acas mais lá pro dia 10, dia 11. E mesmo assim, se essa chuva ocorrer como está prevista nos modelos, provavelmente o impacto deve ser mais na Rev 2 de dezembro do que na Rev 1 em si, do mês de dezembro. E lembrando que quando a gente chegar lá, a gente vai ter aí uma boa quantidade de dias sem chuva nessa região central. Então, provavelmente o armazenamento de água vai chegar muito seco e nós devemos ter aí um impacto não tão significativo nesse primeiro momento nas vazões. Então, acompanhar para ver o que é que vai acontecer com esse armazenamento de água no solo até lá. E olhando também um pouco aqui a questão da temperatura, a gente percebe que a tendência é de termos aí temperatura dentro da faixa da normal climatológica,
nada tão expressivo, né? Claro que em alguns momentos a gente tem a entrada aqui de uma onda de calor mais fortes na região sul, chegando na região sudeste, mas na média aí para o período a gente deve ter temperaturas dentro da normal climatológica para essa época do ano. Então, isso aqui é o que está mais me chamando a atenção, é o destaque, né? A projeção para o dia 30 do armazenamento de água no solo, a gente vê que toda essa região onde a gente teve a atuação daquelas ACAS, ela já começa aqui a ter valores chegando na média na faixa de 40% de armazenamento de água no solo. Como a gente deve ter um tempo seco aí pelo menos até o dia 7, dia 8 de dezembro, então provavelmente toda essa região aqui ela deve chegar, né, a quando voltar a retornar as chuvas, por possivelmente uma manutenção aqui, uma formação de uma zona de convergência nessa região, essa região aqui deve apresentar aí, eu acredito que armazenamentos em média entre 25% e 30%, né? Então acompanhar as próximas previsões para ver o que realmente vai acontecer, mas se continuar ocorrendo o que a gente está vendo, né, nesses últimos dias, lá para o dia 5, dia 6, a gente deve ter um armazenamento na faixa de 30 a 35% em média sobre essas regiões, principalmente aí as bacias do Grande, que fica aqui entre São Paulo e Minas, e a bacia do Paranaíba. Então, provavelmente essa primeira chuva que vier lá para o dia 9, dia 10, deve servir para juntar, né, mais armazenamento de água no solo do que em si para interferir muito na projeção de vazões e, consequentemente, ENAs na região sudeste do país. Então, o que a gente viu, que a gente teve uma recuperação dos armazenamentos de água no solo, né, nas bacias Cerrado da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, também aqui na região de Belo Monte, que vai ser do Xingu e do Tucuruí, né, representando aqui Tocantins, porém esses armazenamentos eles já começam a diminuir. E essa interação aqui, né, dessa diminuição para os próximos dias, pode ser que quando a gente voltar a ter aquelas chuvas, a gente não tenha uma resposta muito rápida das vazões na região sudeste, por exemplo. Então, chove, mas a gente vai ter o armazenamento de água no solo aumentando para depois vir outras chuvas e a gente tem uma resposta mais para janeiro. E pode ser que também não aumente muito ainda. Então, pode ser que impacte bem aí a entrada de janeiro e a gente não tem uma resposta bem forte, né, dessas vazões hienas na região sudeste. Porém, ficar de olho para ver se realmente se o modelo está subestimando essa quantidade de chuva, né, que deve cair. Então você pode ter uma resposta maior. Mas se continuar com aquela noção que a gente tinha das outras previsões, né, anteriormente, que tinha uma boa chuva, essa chuva não acabava não se realizando muito, então a gente deve entrar um janeiro, por exemplo, bem seco, também na questão de armazenamento de água no solo e, consequentemente, na questão de resposta nas vazões, ok? E esse sinal ainda mostra, né, que nessa primeira quinzena as chuvas elas devem ficar concentradas realmente na região sul do país. Olhando um pouco agora os modelos do ONS, a gente vê, né, que o SMWF, o ETA e o GEFS mostram o mesmo sinal aqui de chuvas mais localizadas no sul. Diferencia um pouco da intensidade, mas o SMWF e o GEFS ele já mostram uma chuva aqui mais acontecendo também na região de São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro aqui e Espírito Santo, chegando também um pouco aqui a Goiás. E pega bem a cabeceira aqui das bacias do Sudeste, né? Paranaíba e Grande, representando essa cabeceira da bacia do Sudeste. Região de Três Marias representa aqui a cabeceira de São Francisco e um pouco também aqui a região Serra da Mesa, representando aí o médio e o alto Tocantins, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.